Foram pouco mais de 54 minutos em campo. Da entrada no intervalo até o apito final na Arena Fonte Nova, o francês Payet deixou boa impressão em sua estreia pelo Vasco. Se movimentou, foi o homem da bola parada e deu passe para o Jair perder o que poderia ter sido o gol da virada do Vasco. Pra fora! Mas Payet mostrou que fisicamente ainda precisa evoluir. É um jogador importante que nos dá muitas opções. Estamos felizes e sabemos que ele ainda vai evoluir no futuro. O futuro tem prazo, 12 dias. É o tempo que separa o Vasco do seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, dia 16 contra o Fluminense. Até lá, a comissão técnica já quer contar com Payet em melhores condições físicas. Com Payet em campo no lugar de Serginho, o técnico Ramon Dias mudou o sistema tático contra o Bahia e gostou do francês atuando ao lado de Paulinho no meio. Tivemos mais presença no ataque quando ele entrou, mas ainda não está 100%. Agora é trabalhar para melhorar nos próximos dias. O elenco ganhou folga de 2 dias e só se reapresenta amanhã. As exceções são o atacante Rossi e Payet. Eles já treinam hoje. Afinal, o Vasco tem pressa. Vamos falar de São Januário? São Januário, colina interditada. Já acabou aquele castigo, interdição que o Vasco teve. Pelo visto não, né? Por violência de torcedores, que o Santos também teve. Só que agora o Vasco está tendo outro castigo aí. O Ministério Público do Estado do Rio, não é isso? Exatamente. E tem um movimento? O que a gente tem aí? A campanha? Vamos dar uma olhada na campanha do Vasco, então. Uma bela campanha aí do Vasco, protestando contra tudo que está acontecendo, e eu confesso para vocês que eu não consigo ver nenhum outro motivo, nenhuma outra palavra, acho que foi bem usada a palavra ali, discriminação. Qual é a explicação para São Januário, para o Vasco não poder jogar em seu estádio? O que você entendeu de tudo isso? Algo diferente que não seja discriminação? Qual que é o problema? A argumentação, né, para essa punição absurda do Vasco é uma argumentação preconceituosa, elitista, discriminatória. Deve ter algum teor político por trás, nos bastidores, né, porque o Vasco ele está numa briga, por exemplo, na questão do Maracanã. Está botando o dedo na ferida do governo do estado. Cadê a licitação do Maracanã quando acontece? Só empurrando com a barriga. Então você tem um contragolpe, assim é a vida. Assim é a vida. Você tem essa questão política acontecendo. O que está acontecendo no momento é uma quebra de isonomia do Campeonato Brasileiro. É absurdo o que está acontecendo. Se a argumentação para que os jogos não aconteçam em São Januário é essa que eles estão dando, tem que parar de ter jogo no Maracanã. Pode parar. Porque tem tiroteio também no entorno do Maracanã. Exato. Ações violentas, gente bebendo. Porque teve isso, gente. Teve isso. Na argumentação... Gente bebendo em volta do estádio. Tem estádio no mundo inteiro. Tem gente bebendo. Parar o futebol. Tem gente bebendo. Eu ia falar Brasil. No mundo inteiro. Gente, numa boa. São Januário tem essa cultura e existe dessa maneira desde 1927. Essa argumentação, ela é patética, é pífia, é preconceituosa, é elitista. O que está acontecendo é inadmissível. O Vasco não pode jogar dentro da sua casa. O Vasco já cumpriu a sua pena. E foi uma pena correta, como o Santos cumpriu, o Sport também. 4 jogos sem jogar. Porque o Vasco é o único clube hoje do futebol brasileiro que não pode jogar em casa com a sua torcida. Não tem explicação. Isso tem que ser debatido e com toda sinceridade. Não é uma briga só da Vasco TV, dos vascaínos, do Ramon Dias, que foi muito bem na entrevista dele, dos jogadores. Eu acho que essa é uma briga que ela tem que ultrapassar a barreira do clubismo. Porque o que está acontecendo não é só algo que prejudica o Vasco esportivamente e financeiramente. Estão prejudicando famílias que moram na barreira do Vasco, que dependem de jogos do Vasco para sobreviver. Porque tem um dinheiro a mais ali, porque vive de um comércio que precisa do público ali em São Januário para sobreviver. Tem gente na barreira do Vasco passando dificuldade, é uma questão social. Não é só uma questão esportiva. E olha que lindas essas imagens dos torcedores, olha. Isso é no entorno de São Januário, não é? Quanta violência, né? No último incrível. jogo, Coisa horrível, Bahia né? e Vasco, que foi lá na Bahia, em Salvador, na Arena Fonte Nova, a torcida se reuniu lá em São Januário, ou nos arredores, nas ruas ali,
para torcer fazendo uma festa linda. O Vasco está sendo sabotado. Vou te dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa aqui, que acho que é uma utopia e é praticamente impossível de acontecer. Eu acho que outras torcidas e outros clubes deveriam apoiar o Vasco nessa briga. É isso aí. É óbvio que Flamengo e Fluminense não vão entrar. Mas por que não os outros clubes que disputam o Campeonato Brasileiro não apoiam o Vasco? Porque todo mundo tem o direito de disputar os jogos no seu estádio. O Inter, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o América, o Bahia, o Fortaleza, o Santos, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Cuiabá. Todo mundo deveria entrar nessa campanha ao lado do Vasco, na minha opinião. Óbvio que vai ter outros interesses também. Quem está lá na parte de baixo da tabela vai pensar, não. Mas, cara, para ter que isso seja decidido em campo, quem vai cair, quem vai descer, quem vai ficar, quem vai ser campeão, mas todos com a mesma possibilidade de jogar em sua casa, de ter a sua torcida. Sim. O Vasco cometeu erros, a torcida do Vasco já pagou por isso. Esse argumento não entra na minha cabeça. Eu sei que é difícil conseguir o que eu estou pedindo aqui. Eu estou sugerindo, na verdade. Por que os outros clubes não apoiam o Vasco e não fazem uma campanha para pressionar o Ministério Público do Rio, seja lá quem for, a liberar o Vasco para jogar na sua casa com a sua torcida? Os argumentos colocados não têm o menor fundamento. E se esses argumentos são usados para que o Vasco não jogue na sua casa, muitos outros clubes não vão poder jogar. Tem que fechar o Rio de Janeiro. Não só o Rio de Janeiro, amigo. Vários lugares do Brasil. Mas só... Série A, Série B e Série C vai ter um monte de estádio. Eu fiquei mais de 25 anos trabalhando e frequentando estádios por todo o Brasil. Até porque... Tem vários que iam ter que ser fechados. Eu falo do Rio de Janeiro porque você tem uma situação ali com o governo. Eu morei minha vida inteira no Rio de Janeiro. A argumentação que colocam para São Januário é uma argumentação que tem que ser colocada para o Maracanã, para o Newton Santos. Você vai ter que fechar o Rio de Janeiro, então, se é dessa forma. O que está acontecendo é uma perseguição, sim, institucional. Nesse momento, o Vasco está sendo sabotado. Política. A questão, para mim, o principal, que eu já falei demais, vou passar para os amigos, é assim, você tem a questão que prejudica o clube na parte esportiva e na parte financeira. Ponto. Mas o principal disso tudo é que isso está ultrapassando, está indo para a questão social. Tem gente passando dificuldade na barreira do Vasco. Porque precisa dos jogos para sobreviver. Precisa daquele comércio. Por isso é uma questão que até ultrapassa a questão clubística. Eu concordo plenamente. A questão do futebol já é triste, é frustrante, é revoltante, mas o que pega mais é essa questão de ultrapassar o futebol, né? E na questão social. E assim, você está colocando sob a responsabilidade de um clube de futebol uma questão que é um problema da sociedade. Então você não pode responsabilizar o Vasco por isso, senão você vai ter que entrar também em todos os outros clubes quando acontece situações fora do campo, como o Dona já falou até da questão do Maracanã. Da sua sugestão, concordo, acho que deveria haver esse tipo de coisa, só que assim, eu sou tão desesperançoso porque o que falta de solidariedade, assim, acho que no futebol brasileiro, porque você olha as reclamações... Você falou a palavra, seria uma solidariedade de todos com um clube que está sendo injustiçado, na minha opinião. E assim, o duro é porque, assim, você olha o futebol brasileiro, quando tem reclamação de arbitragem, as pessoas não estão preocupadas em melhorar a arbitragem, elas só não querem que aconteça o erro contra o seu time. Então, por isso que eu sou tão desesperançoso quanto esse tipo de atitude, que falta muito no futebol brasileiro. Então eu falo da questão de reclamações de arbitragem, mas num cenário como esse também seria providencial. Acho que deveria haver, mas eu não acredito que eu vai haver. Mas eu acho difícil que aconteça, mas eu acho que os clubes deveriam, vendo o absurdo que está acontecendo, é óbvio que o Flamengo e o Fluminense estão numa luta com o Vasco no Maracanã. A CBF também. Dificilmente... A CBF teria que interferir. A CBF também. Com certeza. Como a entidade maior do futebol, ela tinha que olhar para essa vergonha e interferir. Exato. Bem colocado. Ela tinha que interferir. É vergonhoso. A CBF eu já desisti. Eu trouxe ontem, eu reclamei sobre isso, falei sobre isso depois da entrevista do Ramon Dias que a gente passou aqui na F360. O Instagram do Peleja, que está sempre trazendo informação, sempre trazendo notícia, coloca: um dado do app Fogo Cruzado sobre esse ponto chama a atenção. Em 2023, o número de ocorrências de tiros nos arredores dos estádios vascaínos é exatamente igual ao dos arredores do Maracanã e Newton Santos. Então, assim,
ajuste... Por isso que eu falei, eu gostaria muito de ouvir as pessoas que estão envolvidas nessa proibição, que elas viessem a público e dissessem exatamente o que está acontecendo. Se é que está acontecendo alguma coisa que de fato é factível. A grosso modo, uma linguagem básica, se o cara chega e diz assim, ó, todo jogo do Vasco tá morrendo um monte de gente. Aí você vai entender. Tá um monte de gente correndo risco de vida quando vai assistir ou quando acontecem jogos nesse estádio. Então nós vamos ter que interditar. Tem acontecido isso? Tem acontecido isso? Não. Então, eu não consigo entender. Não faz sentido. Não tem sentido, não dá para entender. De fato, assim, é revoltante, as pessoas estão sendo impactadas diretamente nessa falta de bom senso de quem está gerindo isso, de quem está levando isso à frente. Falta a interferência da CBF, sim. É um clube que faz parte... por isso que os times querem sair da CBF, né? Porque qual é a ajuda que a CBF oferece aos clubes hoje? Qual é o interesse da CBF de ter um bom relacionamento com os clubes? Não vejo nenhum. Não vejo nenhum. E só para reforçar... Então, aí é que tá o problema. Conseguem se unir? Pra fazer a liga? Faz quanto tempo? Não Então, consegue. Briga política. É isso. E assim, só para reforçar que, lógico, a gente tem que fazer as críticas, ainda mais da situação absurda que tem acontecido, mas também queria aproveitar para, assim, aplaudir o torcedor do Vasco que foi lá, em torno de São Januário, para ver Bahia e Vasco com um telão. Acho que foi uma baita resposta. Acho que foi uma medida, assim, uma categórica que o torcedor poderia dar naquele momento. Então, acho que também queria aproveitar o momento que a gente está falando, que tem que criticar, de fato, mas também lembrar desse lado da torcida do Vasco, que acho que foi um gesto muito legal. E se há qualquer tipo de problema, de insegurança, de violência nos arredores, não só de São Januário, mas de qualquer estádio do Brasil, que se trabalhe para que as pessoas que vão aos estádios, repito, em todo o Brasil, vão com segurança para assistir a um jogo de futebol, para se divertir e não para correr risco, para ser assaltado. Estou falando não de São Januário, estou falando de todos. Essa é a solução para mim. Essa é a solução, não a fecha o estádio. Infelizmente, a gente teve um caso aqui em São Paulo, no Allianz. A menina que acabou morrendo ali naquela situação, né, da garrafada. Então, assim, é uma questão... Eu só estou trazendo esse caso triste para retratar que não é um problema exclusivo de São Januário, a questão da violência. Uhum. É uma questão que tem que ser trabalhada no país. Sim. Não é São Januário. E não só no país. E não só no futebol. Existe Exato. muita violência no futebol, Sim. em jogos de futebol. É a violência da Mas sociedade, né? a sociedade da é muito sociedade. Em dia de folga no Vasco, Paeiro e Rossi trabalham para melhorar a parte física. Fala a família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O elenco do Vasco ganhou alguns dias de folga por conta da data FIFA. No entanto, nem todos vão descansar neste período. O meia Paeiro e o atacante Rossi voltam aos trabalhos nesta terça-feira, 5, antes dos demais jogadores. Ambos foram os últimos a serem contratados e precisam melhorar a parte física. Tanto Rossi quanto Paeiro entraram em campo uma vez desde a chegada. O primeiro atuou na vitória sobre o Atlético Mineiro, enquanto o francês estreou no empate com o Bahia. O Vasco volta aos treinos nesta quinta-feira, 7. Os Cruz Maltinos iniciam a preparação visando o clássico contra o Fluminense, no dia 16 de setembro, em local ainda indefinido. Assista a esse vídeo que aparece em sua tela e fique por dentro das notícias mais atualizadas do nosso gigante da colina. Até a próxima!